ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do trem, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu e ninguém colheu, e o mundo passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma celebração do nosso culto nas casas. Gostaria de acolher a cada um e a cada uma de vocês com a palavra bíblica que nós encontramos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 10 e 11, que nos diz o seguinte: Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É nessa esperança e nesta alegria que nós nos encontramos nesta manhã, em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, cante conosco e celebre na graça e na paz desse Deus. Assim como nós estamos, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai e Criador, te damos graças por podermos ter a oportunidade de celebrar, mesmo distantes, mas confiantes na Tua graça e no Teu amor que nos acompanha todos os dias de nossa vida. Te damos graças pelo cuidado, pelo discernimento, pelo amparo e pelo sustento, porque graças a Ti e a Tua palavra temos nos mantido esperançosos, esperando dias melhores. E assim, Tu nos alimentas com a Tua palavra que nos ensina a amarmos, a cuidarmos uns dos outros e também daqueles que mais necessitam. Te pedimos, Senhor, que nos acompanhe nessa manhã quando celebramos, cantamos, louvamos, oramos em Teu nome. Que Tu sejas nossa companhia. Assim, ó Deus, é que nós nos colocamos diante de Ti em oração. Amém. Compartilho com vocês a leitura bíblica prevista para este final de semana. Leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo 23 até o 32. Jesus chegou ao templo e, quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu esta autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês.
Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo pode fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. E Jesus continuou: o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse: sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Que a graça e o amor desse Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um e cada uma de nós neste momento. O texto que nós acabamos de ouvir é o texto logo após de Jesus entrar em Jerusalém. Jesus faz ali algumas curas, expulsa alguns cambistas e, ao estar ensinando no templo, alguns sacerdotes e pessoas importantes questionam a sua autoridade para estar fazendo isso, trazendo ensinamento às pessoas. E Jesus, com a sua sabedoria, faz uma contra-pergunta. De onde então procede o batismo de João Batista? Dos seres humanos ou dos céus? E aí eles se dão conta de que se eles respondessem que procede dos céus, Jesus poderia questioná-los porque não acreditaram nele, em suas palavras. Por outro lado, se respondessem dos seres humanos, teriam que responder questionamentos do povo, pois João Batista era tido como um profeta. Logo, perceberam que estavam em maus lençóis e responderam a Jesus que não sabiam. E Jesus disse: então, eu também não preciso responder a vocês sobre isso. E conta a eles a parábola dos 2 filhos. E nesta parábola, Jesus conta que um pai convida seus 2 filhos para trabalharem em sua vinha. Um deles diz que sim, que irá trabalhar, mas depois não vai. O outro, por sua vez, diz que não gostaria, mas depois acaba aceitando o convite e desempenha lá o seu papel. Traz para nós a reflexão de que muitas vezes podemos nós ser o primeiro filho ou o segundo filho. Quando dizemos nos comprometer sobre alguma causa, sobre o serviço na seara do nosso Senhor, dentro das nossas comunidades, e depois não gostamos ou não nos identificamos e às vezes simplesmente não trabalhamos. Por outro lado, existem pessoas que dizem que não querem, que não gostam, que não têm tempo, mas depois acabam se envolvendo e gostando desse servir. Jesus também traz a reflexão de que as pessoas desprezadas, os pecadores, estão herdando o reino dos céus antes daqueles que já sabem de toda a palavra e também dos ensinamentos do nosso Senhor. E essa reflexão é muito profunda para a nossa vida e talvez nos desafie a pensarmos
Se tudo aquilo que nós falamos a respeito da palavra, que dizemos saber, é colocado em prática no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque muitas vezes somos nós também pessoas desobedientes. Às vezes nos falta essa voz profética, esta coragem de colocar para as pessoas o sofrimento humano e também a injustiça humana que parece permanecer ao nosso redor. E assim também nós nos distanciamos do amor e da graça de Deus e da sua palavra. Porque não denunciamos, como aqueles antigos profetas que com a sua voz colocavam na mesa, entre aspas, todas as situações de injustiça e de opressão entre as pessoas. A parábola fala de duas pessoas, de uma que diz ir e não vai, e a outra que diz que não vai e acaba indo. Traz uma enorme reflexão a respeito da palavra e da ação. Se aquilo que nós nos comprometemos realmente acaba sendo uma ação nossa no nosso dia a dia ou acaba sendo uma omissão. Quando eu não me comprometo, quando eu não me exponho, eu não me envolvo. Porque afinal, alguém outro pode fazer. Nessa perspectiva, nós também podemos refletir sobre aquelas pessoas que são do meio secular, que produzem boas ações, que fazem o bem e que muitas vezes também exercem o seu amor e gratidão e compaixão pelos outros. E que não necessariamente falam com as suas palavras ou confessam a Deus como seu Senhor e Salvador, como nós confessamos. E o próprio Jesus Cristo nos diz em Mateus 7, versículo 21, que não é quem diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas quem faz a vontade do Pai. Assim, esse texto nos ajuda a abrir os nossos olhos para ver a verdade de Deus, que vai muito além dos muros e das nossas igrejas. E que não é nossa função classificarmos o joio do trigo. E que nós não precisamos nos preocupar exacerbadamente com os filhos e com as filhas de Deus. Porque Deus nos dá a tarefa de colocarmos em prática o seu amor e a sua misericórdia e a sua palavra. Mas não somos nós que vigiamos os demais se estão fazendo ou não o seu papel, se estão executando ou não a sua tarefa de serem pessoas cristãs, transmitindo toda essa verdade e a boa nova para os demais. Jesus relaciona os principais sacerdotes e os anciões do povo com aquele filho que disse sim ao reino, mas que depois, pelas regras, pelos medos e legalismos, deixam-o de lado. E traz para nós o exemplo dos cobradores de impostos, das prostitutas, das pessoas desprezadas à margem da sociedade, os desprezados que entendem e creem no batismo de João Batista. Assim percebemos que obedecer a Deus e o caminho da obediência pode ser o caminho para a transformação. E para também entendermos que a prática também é a resposta daquilo que nós cremos. A palavra que nós já ouvimos há tanto tempo, ela tem sentido se for partilhada. E muitas vezes as nossas ações demonstram pelo que nós viemos, a quem falamos, de quem testemunhamos. Tem uma frase do padre Antônio de Queiroz que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: o caminho da obediência sempre é o melhor, mesmo que no começo pareça impossível. Talvez pareça impossível colocar tudo em prática. Talvez pareça impossível fazer a diferença nos dias de hoje. Talvez pareça impossível trazer a verdade em meio a tantos boatos, tantas ideias, tantas posições. Mas a verdade é o que nos liberta. Através da cruz de Jesus Cristo nós temos o livre-arbítrio. Podemos escolher participar e semear sinais desse reino no nosso dia a dia,
ou podemos optar em não fazer e esperar que ele simplesmente aconteça. Mas não somos convidados por qualquer pessoa. É o nosso Deus quem nos convida a nos colocarmos a caminho. Por vezes, não temos vontade, por outras, não sabemos como. Pelo sim ou pelo não, somos filhos e filhas de Deus debaixo da graça do nosso Criador. E não há problema em, às vezes, dizermos sim ou não, porque assim nós reconhecemos também a nossa natureza. Somos justamente justos e pecadores, e somos aperfeiçoados pela graça de Deus todos os dias de nossas vidas. Que esse Deus, em sua graça, nos ajude, nos ensine, nos molde de acordo com o seu querer. Amém. Quando meus braços abri para o pobre abraçar, quando minhas mãos estendi para o outro se erguer, tua presença senti, minha fé aumentou, teu amor se encarnou, Senhor. Quando na noite fui luz para o irmão prosseguir, quando na hora da dor no meu peito acolhi, tua presença senti, minha fé aumentou, teu amor se encarnou, Senhor. Quando a criança chorar, pela fome abater, quando a mãe a sofrer, me ajuda lhe dê, tua presença senti, minha fé aumentou, teu amor se encarnou, Senhor. Tua presença senti, minha fé aumentou, teu amor se encarnou, Senhor. Querido e amado Deus, nós te agradecemos pela tua presença em nossas vidas, que tu és o amparo, o sustento, a companhia e também a esperança que nós tanto carecemos. No meio de tantas dificuldades que percebemos nossos irmãos e irmãs passarem, nosso país, nossa sociedade, nosso estado, nossa cidade, ajuda-nos a confiarmos no teu amor e na tua graça e mantermos a nossa esperança em dias melhores. Que sejamos seus seguidores e seguidoras, ouvindo a tua palavra e colocando ela em prática. Dá que não nos deixemos guiar pelo medo, mas sim pela tua palavra, pelo teu amor e pela tua graça. Tenha compaixão de todas as pessoas que sofrem, que se encontram acamadas, adoecidas, pelas famílias enlutadas de nossa paróquia. Tenha compaixão de todos e todas nós. Assim, ó Deus, é que nós nos colocamos em tuas mãos e tudo mais que estiver dentro do nosso coração nós te entregamos, quando juntos oramos a oração que tu mesmo nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gratidão a você que participou mais uma vez da nossa celebração, que acolheu em sua casa o nosso culto. Gratidão ao Rogério que mais uma vez se colocou à disposição e partilhou do seu dom da música conosco.
Recebamos, pois, a bênção do nosso Deus para o nosso dia e para a semana que iniciamos. Que a paz dada por Jesus Cristo te renove o caminhar diário. Que a paz, como dom do Espírito Santo, te fortaleça para proclamar que em Deus há um mundo de paz. E que Deus te bendiga. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, fiquem com Deus e até domingo que vem.